Isso. Boa noite a todos. Agradeço sempre a casa quando me convidam para poder trazer um tema para a gente conversar, né, discutir. E eu me coloco sempre numa responsabilidade de estar aqui na frente de vocês, sabendo que vocês saíram da casa de vocês, se doaram de alguma forma, estão aqui em busca de algo, né? E assim, e aí eu me sinto muito responsável de imaginar como que eu poderia, para cada um de vocês, dizer algo que vocês consigam atingir esse objetivo de vocês. Essa busca, né, pelo que vocês querem, né? Cada um tem a sua particularidade. Alguns buscam paz, outras saúde, né? Cada um procurar algo naquela necessidade normalmente focada, né, no que você quer. Mas aí fica difícil para mim também, né? Um tema tão amplo, com tantas, né, nuances, e quem sou eu também para tentar, de alguma forma também, trazer levar o meu conhecimento para vocês do que eu entendo, né, para que vocês possam, né, com os seus pensamentos, buscarem o que vocês procuram aqui, em casa, né, no trabalho, com a família, né? Mas de alguma forma eu entendo que todos nós procuramos uma coisa simples, que é o que nós somos. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim nesse mundo, né? Acho que isso é inconsciente de todos nós, de alguma forma, para pensar nisso, né? Mas é muito complexo. Quem somos nós nesse universo? Ou mesmo quem somos nós nesse planeta? Ou quem somos nós em Piracicaba? Ou quem somos nós dentro da nossa casa? É difícil entender isso. Então, assim, para quem talvez não esteja tão acostumado com o espiritismo ainda, né, a gente aprende que existem 3 conceitos que são trabalhados dentro do espiritismo, né? 3 linhas de conhecimento, né? Uma é a fé, né, que é muito focada na religião, né? A religião é a fé. As religiões trabalham muito com a fé. É você acreditar, né? Só que o espiritismo ele tem algo mais, que não é só a fé, é a fé raciocinada, a fé pensada, não só aceita com dogmas que são colocados e você tem que ter fé e acreditar. Não, o espiritismo convida a gente a entender, a pensar e não aceitar só porque alguém falou, como eu. Não é porque eu falo que vocês têm que aceitar o que eu falo, mas o que eu falo talvez faça você pensar no que vocês realmente são e o que vocês querem. É esse o meu objetivo. Mas não é fácil, porque nem eu, né, consigo ter, né? Ainda somos crianças espiritualmente, né, para entender tudo isso. Mas a gente tenta, o espiritismo convida a gente a isso. E essa ciência espírita que sempre me atraiu, quem me conhece sabe, eu entrei mais no espiritismo para entender a vida dos animais, como eles vivem no plano espiritual. E acabei entendendo muito mais de mim do que dos animais, porque eles vivem muito mais tranquilo que nós. A minha cabeça é muito mais complexa que a deles. Eles vivem o que nós muitas vezes não fazemos, né? Mas isso levou eu a buscar, a procurar entender, né? Então, e foi na casa ainda aqui que eu ganhei esse livro, né? E recomendo, e depois vou deixar para quem quiser na biblioteca de novo a ler, depois que a gente devolve.
que é uma conversa do Dr. Inácio Ferreira, um espírito que trabalhou com o Chico nas colônias espirituais e aqui, né, em Uberaba, na parte de psiquiatria, né? Então, e ele conversa com o Carlos Bacelli, né, que é o autor desse livro, né, o médium que psicografou ele, e ele traz uma retrospectiva justamente disso, de como é o plano espiritual, porque para nós nos entendermos, nós temos que entender o plano espiritual. Eu penso assim, né? Quem eu sou? Quem eu vou ser? Para onde eu vou? Eu vou evoluir para sempre ou não, né? Até isso não tem fim. Eu vou ficar evoluindo, a minha experiência de vida é aqui, nesse plano terreno, né, na matéria, é aqui que eu vou me forjar, é aqui que eu estou me forjando para ser eu, espírito. Hoje eu estou Paulo, né? Não sei quem eu sou espiritualmente, né? Então, essa busca de conhecer lá, talvez traga um pouco mais de facilidade para mim entender quem eu sou nessa história toda aí. E se eu sou importante nisso tudo ou não, né? O tão quanto eu sou importante nisso, né? Primeiro para mim, depois para a sociedade, depois para o universo, e assim vai. Então o livro traz algumas reflexões. Eu não vou ter a pretensão de traduzir o livro para vocês, porque é muito, eu gosto, ele é muito, às vezes até meio técnico, eles falam de coisas da ciência, são complexas, até para o próprio autor, né, quem está psicografando, ele em alguns pontos ele fala, nossa, acho que a gente está viajando, né? Eles estão conversando e o próprio espírito fala, né, eu acho que a gente está viajando. Falei, poxa, se aí eles não conseguem entender tudo isso, imagine quem sou eu para falar, para tentar traduzir para vocês. Mas eles trazem algumas reflexões, onde a gente tem que parar um pouco para pensar que a nossa vida, porque eu tinha essa percepção que a nossa vida era uma vida forjada na matéria, que nós íamos reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, e a nossa experiência na matéria vai nos trazendo a ser quem nós somos, né? Eu pensava assim, eu penso talvez, ainda não cheguei nem à conclusão correta, mas... E depois, de uma certa forma, a gente não precisaria mais encarnar e continuaríamos vivendo na erraticidade ou em outros, né, em outros orbes, e evoluindo sempre. Mas até quando, né? E até onde isso vai, né? Então o livro trata mais ou menos sobre isso. É bem, às vezes meio complexo até, mas o que traz, que eu quero trazer para vocês, a reflexão, e ele cita muito também esse outro livro, que também peguei aqui na biblioteca, que é o Diário de uma Cartas de uma Morta, né? Cartas de uma Morta, que é do Chico, e é o único livro que a mãe deles psicografou para ele, o único, né? Esse aqui eu acho que até é original, que eu falei, acho que a versão original está desfazendo até. E ela relata como é que foi chegar no plano espiritual. Então, esse livro cita várias, por quê? Porque é um compilado de como é o plano espiritual, essa passagem nossa, né? Então, na Carta de uma Morta, ela fala da forma que ela viu o plano espiritual, mas como ela. Isso faz toda a diferença para a gente também entender como é complexo, que a gente às vezes fica, moxa, mas a gente escuta tantas versões do plano espiritual, né, de como é, que às vezes tem, será que é tudo igual ao nosso lar ou não? Né? A gente fica um pouco, eu fico um pouco perdido para entender dessa, né? E aí ela relata isso da forma que ela enxerga. Da mesma forma que na época do Kardec, as mensagens que foram trazidas para ele também foram a visão daqueles espíritos da época também. Então existe isso que a gente também tem que tomar cuidado, assim, no sentido da gente tem que entender que as mensagens foram sendo melhoradas e são diferentes. Por isso que fica difícil. Ah, poxa, eu li um livro que falava que era de um jeito, aí agora o outro fala que é de outro jeito, né? Então por quê? Porque é a visão do espírito transcrevendo a mensagem dele de como é lá o plano espiritual naquela época. Um exemplo, né? Você, uma pessoa muito fervorosa, católica, desencarna, chega num lugar e tem um prédio enorme com 2 torres gigantes, é uma igreja, né? Se uma pessoa que nunca, até, né, que nunca seguiu nenhuma religião, chega no mesmo lugar e vai falar assim, eram 2,
prédios de escritório enormes, né? Então a visão de um espírito. Então isso também causa um pouco de dificuldade para a gente entender como é o plano espiritual, porque cada um numa época também transcreveu e transcreve de uma outra forma. Mas o que mais, isso é uma observação, mas o que mais também atrapalha, além da nossa ignorância, isso os espíritos falam nos livros, nós somos ignorantes. Tudo que é extrafísico para a gente não tem conhecimento, então a gente ignora, né? E existe espíritos no plano encarnado e desencarnados interessados que a gente continue sendo assim, pensando assim, que a matéria é a nossa vida, nós vivemos na matéria e precisamos da matéria para viver. Onde, na verdade, a vida nossa é no plano espiritual. Cada encarnação nossa aqui é um relâmpago. É muito rápido. Então, como eu falo, aquela ideia que eu pensava de ter, que é onde nós éramos forjados na matéria, não é assim. Nesse livro, né, aí é o tema que estava na palestra, ele fala justamente isso. Que nós podemos usar a matéria da forma que a gente quiser, mas nós somos os espíritos pensantes que somos. Então nós temos que, eles citam até, desencarnar o nosso espírito, porque o nosso próprio espírito é encarnado. Até no plano espiritual o nosso espírito é encarnado demais, porque acha que tem necessidades da matéria. Mas como eu falei, existem interesses nisso, tanto de encarnados como de desencarnados, porque os desencarnados que gostam da matéria precisam que ela exista, e ela só existe porque nós estamos aqui pensando nela. Tenho uma certeza, as coisas só se aglutinam e se transformam porque nós estamos pensando nisso. Se nós não pensarmos, todos nós, coletivamente, pensarmos de uma forma verdadeira, a matéria se transforma. Mas nós não temos capacidade moral, capacidade psíquica ainda para fazer isso. Somos bebês engatinhando ainda no psíquico nosso. E ainda duvidamos. E ainda duvidamos. Sabendo, aprendendo, ainda duvidamos e continuamos só olhando para a matéria, dando valor para ela como se ela fosse tudo na nossa vida. Porque quando nós desencarnamos, ele sabe que não vai levar nada mesmo, mas a gente continua pensando na matéria, usando o nosso cérebro e nossa capacidade mental para cocriar coisas materiais, enquanto se a gente pensasse em coisas espirituais, em coisas verdadeiras, nas coisas onde a nossa vida real, a verdadeira vida nossa que é no plano espiritual. Aqui nós estamos só de passagem, aqui nós estamos usufruindo da matéria para aprender. Então é assim, ela ajuda a nos forjar no sentido que nós somos quem queremos ser e podemos usar a matéria para fazer o que ela for, Então nós usamos ela, não ela usa a gente, que é o que infelizmente uma grande massa segue. A matéria leva a vida dessas pessoas, e muitas pessoas no plano espiritual e no plano encarnado estão interessados que sejam assim, porque assim a transição planetária retarda, Elas continuam vivendo num planeta de expiação e provas, porque só quem gosta de matéria gosta de roubar, gosta de passar a perna nos outros, o ódio, o rancor, as desavenças. Quem que gera? A matéria, Então, só vivemos nessa vibração, porque existem pessoas vibrando dessa forma, vibrando na matéria, vibrando, coisas que aí, irmãozinhos que não querem sair desse plano, que já estão vivendo lá, um bem bom para eles, Mas já tem uma orla que eles dominam, da mesma forma que os nossos ditadores aqui nos dominam, que nós acreditamos que eles são melhores ou que eles estão certos ou com as razões, porque eles se julgam intelectualmente
transgredindo as leis, sejam elas divinas, sejam elas do homem. Quando eu transgrido uma lei, né, eu não estou certo. E aí a população, quando aceita isso, é quando os irmãozinhos aproveitam mesmo, né? Seja no plano espiritual, seja no plano encarnado. Né? Então, nesse livro, um dos mentores fala para a mãe do Chico: tudo é pensamento. Tudo é pensamento. Como ele diz, a matéria vocês utilizam para transformar e vocês realizam tudo que vocês realizaram com a matéria, mas começou aonde? Num pensamento. No pensamento de um e num pensamento coletivo. Isso a espiritualidade está falando, sempre falou, a gente não, né, assim, a gente acaba achando isso muito estranho, né? Mas é porque é assim que a gente que a gente pense. Que a gente não pense nisso. Só pense que você precisa ter algo, ou fazer algo, ou ser algo aqui. Não, você tem que ser algo, né, na sua vida espiritual. E você não, né, se você não para pensar nisso, você acaba entrando na mesma onda. Né? Então ele diz, essa dificuldade que a gente tem é pela nossa ignorância. E hoje a ciência nos mostra de várias formas que a matéria já não é tão matéria assim. Né? A ciência já fez trabalhos do pensamento, a força do pensamento. O Chico foi estudado lá pela NASA, existem relatos surpreendentes lá. Isso estuda com mecanismos, né, que foram medindo. Imagina, hoje a nossa tecnologia... Todo mundo está vendo o avanço da tecnologia, os computadores quânticos. Os computadores quânticos é a aproximação que a gente está tendo do plano espiritual. A ciência do homem já está bem evoluída, muito mais do que a gente conhece, e provavelmente essa comunicação vai acontecer, né, entre nós e outros planos. Só que essa transição moral... a gente é aí que está pegando, né? Nós estamos dando muita importância para as coisas materiais e a nossa transição moral está ficando para trás. E a gente só tem porque não é fácil falar melhor e mude. Não é fácil para ninguém, mas a mudança só vem quando a gente pensa na gente, pensa no nosso coletivo, né? E aí quando a gente pensa, aí a gente faz. Mas o que a gente normalmente não faz é pensar. Né? A gente troca o nosso pensamento por qualquer coisa, por TikTok, por YouTube, para receita de bolo, por carrão, mas para a gente pensar na gente, a gente teima, dói, né? É complicado, mas é importante. Por isso que o convidar de hoje é o pensar, saber que nós somos quem nós somos, o que nós somos. Isso tudo é muito complexo, como eu já acabei de falar, mas se nós pensarmos mesmo, nós vamos conseguir, isso a ciência já provou, e eu posso provar. Existe um trabalho feito com 2 ilhas iguais, onde os macacos não se comunicavam. Existiam 2 colônias de macacos, bandos de macacos, uma em cada ilha. Isso foi feito em um experimento. Ciência, não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com nada. Ciência. Os pesquisadores levavam batatas e jogavam na areia da praia, e os macacos comiam as batatas sujas de areia. Nas 2 ilhas faziam isso. Numa das ilhas, aí o pessoal falou que era uma macaca, só podia ser mulher. Foi lá e lavou a batata. Aí deu exemplo, né? Aí todos os macacos começaram a lavar as batatas. Essa ilha que começou, ela se tornou... Todos os macacos lavavam batata. A outra ilha, sem esse processo de começar, todos praticamente começaram a lavar batata, do nada. Aí você fala, o que aconteceu? O que aconteceu? Do nada, aquela população mudou o comportamento dela. Então a ciência já mostrou que existe todo ser vivo, ele vive numa onda vibracional. Então, se aqueles macaquinhos que ficavam lavando batata
mandar uma mensagem intelectualmente, né, que chegou na outra ilha, automático. Então veja bem, se os macacos fazem isso, por que a gente não faz? Para mudar os nossos comportamentos. Pensar no bem do próximo, pensar no amor, pensar em coisas boas, mas não, a gente se distrai. Eu brinquei dos animais, mas é verdade, porque pensa bem, os animais só têm que pensar para sobreviver, né? Então, o leão está lá, a leoa, né, que caça, tá olhando lá o cervozinho lá para comer, ele só pensa em comer, só. Então ele vai e come. Agora imagine se no meio do caminho ele, opa, gente, tô aqui, ó, vou buscar um cervinho, ó, dá um like depois para nós. Aonde vai estar o cervo? Você acha que eles vão morrer de fome ou não? Por quê? Porque o que ele fez? Mudou o pensamento dele, né? Nós fazemos isso com a nossa vida. O leão, né? Nós deixamos de fazer coisas importantes para nós, porque paramos de pensar, porque pensamos em outras coisas que muitas vezes são importantes, né? Mas será que também, o que é mais importante, né? Ou eu vou ficar remoendo esses pensamentos e vou chegar aonde? Nunca, em nenhum lugar, né? Vamos mudar. Essa é a proposta, mudar o pensamento, sabe? Saber que a gente é capaz, que a nossa mente é capaz. Saber que a matéria não é tão matéria, né? Existe outro trabalho que chama dupla fenda, que a ciência mostrou que a matéria não é mais matéria. Ela muda de comportamento conforme o olho do observador. Enquanto as pessoas olhavam para a matéria, ela agia de um jeito. Quando os pesquisadores iam embora, a matéria agia de outro jeito. O que aconteceu aí? A matéria não é tão matéria se ela tem um comportamento e ela é possível se transformar, né? Mas os milagres de Jesus nada mais é do que, né, manipulação da matéria com o pensamento dele, que ele é o ser mais evoluído que pisou na crosta terrestre. Então, pelo pensamento, ele podia fazer realmente o que quisesse da matéria, né? A matéria para ele é uma massinha, um Lego, né? Mas a gente ainda tem que pensar muito bem nela, né? Então, queria passar, só para finalizar, agradecer a casa, agradecer a todos de novo, né? Trazer essa reflexão para a gente, né? Finalizando o ano, o Natal está aí, daqui a alguns dias, que a gente leve isso, assim, né? Os presentes são bons, né? Quem não quer, né? Quem não gosta de ganhar presentes, mas vamos pensar num planeta melhor, vamos pensar no nosso lar melhor, vamos pensar em mim melhor. Que aí isso vai passar, que nem passou para os macaquinhos, vai passar para a gente. A gente não nada mais é do que, né, um bando de bebezinho engatinhando mesmo, né? Não vamos ser pretensioso de já criar asinha. Não vai ser assim. Mas vamos penar um pouco, mas a gente pensando que vamos e somos capazes, a gente consegue. Eu vou mostrar um vídeo de 3 minutos, rapidinho, para a gente entender. De novo, ciência, não tem mágica, não tem, né? É simplesmente ciência. Eu acho que eu já passei, mas eu sempre gosto de forçar, retomar. Ai, não, fechou? Desculpa, fechou. Você lembra do PIN? 1942, 1942, enter. Calma. Vou pôr um pouco. Tá passando lá? Não, né? Mas acho que vai sair, né? Ele passa direto? Eu acho que é. Ele entrou num... Bom, só enquanto ele liga, rapidinho. Esse é um experimento de um japonês que ele fez experimento com água, recolhendo água de vários locais lá da região, né, desde de lagos limpos e esgoto, mas ele expunha
essas águas, mas depois ele fez com plantas, ele fez com plantas, comida, mas o que ficou famoso foi o experimento com a água. Mas a água, né? Esse é o Masaru Emoto. E aí ele fazia o quê? Ele pegava uma água como essa, numa sala, água como essa, mesma água do mesmo lago, do mesmo lugar, ciência, né? Ciência é assim, tem que ser igual. E vai para outra. Numa sala, as pessoas eram convidadas a entrar e focar na água, sem relar, sem nada, pensamentos negativos, de ódio, de rancor, que fossem ruins para as pessoas. E no outro, o oposto, amor, felicidade. A água, ela tem, quando congela, ela forma os cristais, né? Todo mundo vê os cristais do Natal, né? Apesar que a gente nunca viu neve aqui em Piracicaba, mas ali na Governador tá cheio, né? Então aquele símbolo, né? É o cristal de água, vamos dizer assim, normal, né? Um floco de neve. Um floco de neve é um cristal de água, tá? E aí ele pesquisou congelando essas águas para ver como será que elas reagiram só porque nós xingamos ela? E aí os experimentos mostram as fotos aqui. Deixa eu pôr um sonzinho, parece que tem um sonzinho. Não precisa ler, eu acho que a leitura é desnecessária. Foi. Aí. Aqui tem algum, aí vai passar imagens agora para a gente entender. Olha, a parte de baixo eram orações, sons bons, a música, né? Palavras que eram ditas, obrigado. Esse do meio era vou te matar, eu quero você morto, né? Aqui, né? Amor e apreciação, ódio. A água é a mesma água, né? Então assim, se isso a gente duvida, palavras positivas, palavras negativas, e quanto mais eram sinfonias, essas músicas muito lindas, os cristais se modificavam, cada vez mais bonitos eles ficavam, né? Com essências, né? Quando pingava essência na água, elas se modificavam, né? Então a aromaterapia, tudo para nós, tudo é sentido, tudo tem energia. O pensamento é gerador de energia. É isso que a gente, né? Elas só se transformaram porque o pensamento das pessoas, que é pura, né? Se transformou em energia, modificou a molécula da água. Alguns pensamentos com vibrações ruins vibrou e formou esses. Olha, a molécula exposta à voz, né? Você veja, olha que tá? Era isso. E lembrando que o nosso corpo quase 80% é feito de água. Então, aí vocês escolhem o que vocês querem ficar dentro de vocês aí, tá? Era só para vocês refletirem, tá bom? Obrigado, gente. Valeu mesmo. Bom ano, bom Natal para todos aí. Obrigado. Agradecemos você, Paulo. Obrigado.